Governo Lula zera impostos para baixar preço dos alimentos. Deputados do PT pedem na PGR que Bolsonaro utilize tornozeleira eletrônica para evitar sua fuga. Exército já organiza local para prisão de Bolsonaro. Fernanda Torres e Fernanda Montenegro serão homenageadas no Senado. E Ciro Gomes está com o nome negativado. Essas e outras notícias agora em menos de 3 minutos. Notícia urgente e exclusiva para você. Então não esquece de compartilhar esse vídeo que a notícia é muito boa, tá? O governo Lula decidiu zerar a alíquota de impostos para alimentos importados para o Brasil. Dentre esses alimentos estão incluso o óleo de girassol, azeite de oliva, sardinha, biscoitos, café, carne, açúcar, milho e massas alimentícias. O que isso significa? Que esses produtos importados de outros países poderão entrar no Brasil com um preço reduzido para poder concorrer com os produtos nacionais, fazendo com que haja a diminuição no preço desses alimentos. Além disso, o governo Lula ele zerou o imposto para itens da cesta básica, que são os impostos federais. Ele vai subsidiar para os governos estaduais que reduzam o ICMS sobre a cesta básica, ou seja, o governador que decidir reduzir o ICMS sobre a cesta básica, o governo Lula garante o retorno do imposto que ele abriu mão de volta nos cofres do Estado. Além disso, tem outras medidas como ampliação dos estoques reguladores do Conab, estímulo à produção de alimentos da cesta básica no Plano Safra, estímulo à publicidade dos melhores preços. Além disso, meus amigos, o governo Lula assinou um decreto ontem que autoriza a Agência Nacional de Eletricidade a usar o dinheiro da conta da Itaipu para poder baratear a conta da eletricidade. Ou seja, o reajuste de 6% que já estava agendado para esse mês de março já não vai mais existir. E durante todo o ano de 2024, sempre que tiver saldo positivo na conta Itaipu, a ANEEL poderá utilizar para não aumentar a tarifa da conta do mês. Os deputados federais do PT, Lindbergh Farias e Rogério Correia, eles solicitaram hoje a PGR que obriga o Bolsonaro a utilizar uma tornozeleira eletrônica. Pois, segundo esses deputados, o Bolsonaro corre o risco de fugir do Brasil. Além disso, eles pedem que a PGR determine que o Bolsonaro não possa sair de Brasília sem autorização judicial e que ele mantenha distância de embaixadas em Brasília. Porque ele já tentou se esconder na embaixada da Hungria. E o Exército já está discutindo como vai se organizar logisticamente para preparar a cela do Bolsonaro e demais militares envolvidos na trama golpista. Fernanda Torres e Fernanda Montenegro serão homenageadas no Senado pela sua contribuição na luta pelos direitos das mulheres. O vereador Rubinho Nunes, aquele que é apaixonado pelo padre Júlio Lancelotti, foi condenado na justiça a pagar a indenização de 10 mil a Sâmia Bonfim, deputada do PSOL, porque disse que ela nas redes sociais defende bandido. Achei que foi pouco. Deveria pagar a indenização muito mais. Por falar em bandido, o Tarcísio e o Ricardo Nunes foram absorvidos pela Justiça Eleitoral de São Paulo por conta dele ter dito no dia do segundo turno da eleição municipal que o Guilherme Boulos tinha um vínculo com a organização criminosa, porque ele disse que a inteligência da polícia descobriu que essa organização criminosa tinha determinado o voto no Guilherme Boulos. Ou seja, ele utilizou de informações privilegiadas para tentar tirar votos do Guilherme Boulos no dia do segundo turno. Essa absolvição do Tarcísio, minha gente, é algo assim inacreditável. E cabe agora o Guilherme Boulos recorrer na Justiça Eleitoral Federal de Brasília, tá? Porque a gente não pode deixar isso passar batido. E finalmente, o homem que prometeu em campanha presidencial a limpar o nome de todo mundo que tivesse com o nome no Serasa e no SPC, agora é ele mesmo que está com o nome no Serasa. Ele processou um jornalista, perdeu o processo contra esse jornalista na justiça, teve que pagar honorários do advogado desse jornalista e, como não pagou, tá agora com o nome sujo. E sabe o que é que eu acho disso? Acho muito bem feito. Banco Central anunciou que irá excluir todas as chaves Pix que utilizam o número do CPF ou do CNPJ que esteja pendente de regularização na Receita Federal. Utilidade pública, tá? Compartilhe esse vídeo para que ninguém caia em desinformação. Seguinte, todas as pessoas físicas que estão com alguma pendência de regularização do seu CPF junto à Receita Federal e todas as
empresas, pessoas jurídicas que estejam com seu CNPJ também pendente de regularização na Receita Federal não poderão mais utilizar esses números como chave Pix. Vamos para os exemplos na prática. Por exemplo, uma pessoa física que nas últimas eleições não votou e não justificou o seu voto, ela pode ter sim o seu CPF pendente de regularização na Receita Federal. O que é que essa pessoa tem que fazer? Ou ela vai criar uma nova chave Pix, usando o número do e-mail, o número do celular, para não perder a movimentação via Pix daquele banco que ela usava o CPF como Pix, ou ela vai na Justiça Eleitoral, regulariza a sua pendência eleitoral e depois vai na Receita regularizar. Tá? Outro exemplo prático para pessoa jurídica, para a empresa. A empresa que não fez a sua declaração do imposto de renda e está com seu CNPJ lá pendente de regularização na Receita Federal, ela tem que entrar em contato com a Receita Federal e regularizar o que ela deve à Receita para ela poder voltar a utilizar o seu CNPJ como chave Pix. Resumindo, meus amigos, qualquer tipo de pendência que você tiver junto à Receita Federal, seja porque você não fez sua declaração de imposto de renda ou porque você não regularizou seu título de eleitor, qualquer uma dessas pendências que deixam o seu CPF pendente fará com que o seu CPF não possa mais ser usado como chave Pix. E só lembrando, essa é uma decisão do Banco Central que, graças ao Bolsonaro e o Paulo Guedes, se tornou uma entidade independente do governo federal, tá? Ele emite títulos de dívida para a União sem precisar prestar contas com o governo federal. Ele aumenta a taxa de juros para você não conseguir pegar empréstimo com taxa de juros palpável que dê para você pagar sem precisar prestar nenhum tipo de contas com o governo federal. Então, se você estiver chateado, vai bater na porta do Bolsonaro e do Paulo Guedes para reclamar com eles.